uma grata satisfação receber um convite para vir falar aqui no Kardec. É uma honra e uma alegria. Eu agradeço a gentileza do convite, agradeço a todos os dirigentes pela confiança de ter me convidado novamente. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a escolha das provas que nós fazemos lá no plano espiritual antes de vir aqui para a Terra. É um tema que consta do capítulo 6º do Livro dos Espíritos. Nós nos baseamos nele e também de outras obras da codificação. É um tema que ainda suscita muitas dúvidas e muitas pessoas gostariam de saber um pouco mais a esse respeito. Então, nós vamos falar um pouco, fazer alguns comentários sobre esse tema, para que todos nós possamos entender um pouco melhor, podermos entender um pouco mais como se dá a escolha dessas provas tão necessárias para o engrandecimento do nosso espírito. Aliás, a própria escolha das provas já constitui uma prova em si. Porque é através dela que nós demonstramos a nossa maturidade, o grau do nosso progresso, a compreensão que nós temos da vida e também o conhecimento que nós já adquirimos de nós mesmos. Então, quando nós passamos por uma situação muito difícil, por uma dor, um sofrimento, quem já tem algum conhecimento da doutrina espírita acaba se perguntando: será que fui eu que escolhi essa prova? Será que essa dor, esse sofrimento pelo qual eu estou passando, foi escolhido por mim lá no plano espiritual? Outras pessoas acreditam que tudo o que acontece na nossa vida já estava previsto e que iria realmente acontecer. E nós vamos ver que não é bem assim. Suponhamos a seguinte situação, para a gente poder entender melhor. Vamos imaginar uma situação de uma pessoa que decidiu subir em uma escada, ela sofre uma queda e fratura uma perna. Essa pessoa é atendida, ela é medicada, mas ela não segue as recomendações médicas, ela não faz o repouso devido, não toma cuidado e até antecipa a retirada do gesso. E quando ela faz essa retirada do gesso, ela percebe que ficou com uma sequela. Ela percebe que está mancando daquela perna. Mas isso aconteceu por negligência dela mesma. Dela não ter tido cuidado, não ter seguido as orientações médicas. Mas ela imagina que foi uma escolha que ela fez lá no plano espiritual para reparar algum erro do passado e ficar mancando para o resto da vida. A doutrina espírita nos ensina que não é assim que acontece. Nós não escolhemos e nem prevemos tudo o que vai acontecer em nossa vida. Não são todas as dificuldades que nós enfrentamos que simbolizam escolhas feitas por nós lá no plano espiritual. Nós escolhemos o gênero de provas. Os detalhes são consequência das situações que nós enfrentamos e das nossas próprias atitudes. Porque muitas vezes ali no calor da situação, nós tomamos uma atitude diferente daquela que nós tínhamos programado lá atrás. Por isso, quando nós utilizamos o livre-arbítrio para tomar uma decisão e nós percebemos que essa decisão foi errada, depois nós vamos utilizar o mesmo livre-arbítrio para escolher situações e provas que nos possibilitem a reparação daquele erro. É assim
que nós escolhemos receber antigos companheiros de delinquência como pais intolerantes e incompreensivos. É assim que nós escolhemos receber aquela criatura impertinente e enferma como esposa, porque no passado nós a desviamos dos deveres santificantes. É assim que nós escolhemos receber aqueles seres que nós atiramos na violência e na irreflexão e que hoje são os nossos filhos problemáticos e ingratos. É assim que nós recebemos, passamos por dificuldades, enfrentamos empecilhos no campo social, porque no passado nós colocamos estorvos e obstáculos no caminho dos nossos semelhantes. É assim que aqueles que fizeram mau uso da palavra, que utilizaram a maledicência, rogam impedimentos que funcionem como uma barreira de contenção para que essa palavra não cause mais nenhum mal a ninguém. E aqueles que fizeram mau uso da inteligência rogam impedimentos cerebrais para que eles possam se livrar ou não serem atingidos por um desequilíbrio intelectual. Mas nós podemos escolher também se nós vamos ser ricos ou pobres, se nós vamos ser bonitos ou se nós vamos trazer traços grosseiros, se nós vamos renascer num determinado lugar e não em outro, sempre visando o nosso aprendizado. E se nós optarmos pela riqueza e ela nos for concedida, nós precisamos estar certos se nós vamos conseguir suportá-la sem os desregramentos que ela normalmente ocasiona. Se nós vamos conseguir enfrentar a mesa farta sem os desvios da gula, a posse sem o egoísmo. E se nós vamos estar dispostos a atender os interesses alheios em primeiro lugar, em detrimento dos nossos. Aí está o perigo, a dificuldade da prova. Aliás, a prova da riqueza é uma das mais difíceis de serem enfrentadas. Outra prova difícil também de ser enfrentada é a da beleza. Porque, na maioria das vezes, a pessoa se inclina para o orgulho e a vaidade excessiva, julgando que a vida se resume em preservar o corpo a qualquer custo, negligenciando outras atividades, esquecendo-se dos seus compromissos como espírito imortal e se esquecendo de que o tempo é implacável e que toda a matéria, com o tempo, se desgasta, se deteriora e acaba morrendo. Mas nenhum de nós, ou ninguém, escolhe renascer como uma pessoa cruel, como um assassino, como um criminoso. Mas se nós optarmos nascer entre criminosos, nós sabemos dos riscos a que estaremos expostos, mas nós não temos conhecimento dos atos que nós vamos praticar, porque isso depende da vontade. E os detalhes dos acontecimentos nascem das circunstâncias. Portanto, nós não sabemos se nós vamos ou não participar dos crimes que serão cometidos por aqueles em cujo meio nós vamos viver. Nós aprendemos na doutrina espírita que todos fomos criados simples e ignorantes do bem e do mal. Pois bem,
Diante dessa afirmativa, Kardec provavelmente teve certa preocupação porque ele formulou a questão 262 do Livro dos Espíritos, perguntando como pode um espírito, em sua origem simples e ignorante, sem experiência, fazer escolhas e ser responsável por elas. O que nós não podemos esquecer é que nós nunca nos encontramos sozinhos. Nós estamos sempre sob a assistência de Deus, através dos nossos espíritos protetores, dos espíritos familiares, dos nossos anjos guardiães, que nos guiam e nos conduzem pelos fios invisíveis do pensamento e da inspiração. Depois, à medida que o nosso livre-arbítrio vai se desenvolvendo, Deus vai se soltando das nossas mãos, pouco a pouco, nos deixando livres para que nós mesmos possamos fazer as nossas escolhas. E é aí, geralmente, que nós nos extraviamos. E Ele nos fez criaturas simples, ignorantes do bem e do mal, mas Ele nos deixou uma estrada aberta, que nos proporciona a possibilidade de conquistar uma vida luminosa dentro dos padrões de equilíbrio. Cada vez que nós renascemos, Deus renova suas esperanças em nós, ficando na expectativa da nossa transformação. Entretanto, as escolhas que nós fazemos nem sempre são as melhores para o nosso adiantamento. E quando nós optamos pela inércia, pela indolência, pela negligência, obviamente surgem os monstros da dor e do sofrimento. Mas quando nós estamos aqui na Terra, nós só vemos o lado rude, o pior, o que nós achamos de pior lado das provas. Por isso, muitas vezes nós achamos que nós deveríamos escolher provas mais agradáveis, provas mais brandas, que pudessem coexistir com os prazeres materiais. Mas no estado de espírito, nós enxergamos as coisas de maneira diferente. Nós vemos os prazeres materiais como algo passageiro, como algo muito ruim, negativo. Por isso, esses prazeres materiais são comparados com algo muito grosseiro. Em comparação, como espíritos, né? Em comparação com a felicidade que nos é dada a entrever lá no plano espiritual. Então, como espírito, quando nós percebemos aquela maravilha do plano espiritual, nós achamos aqueles prazeres materiais que nós tanto gostávamos aqui na Terra, nós achamos muito grosseiros. E não damos mais importância para eles. Assim, cada um de nós pode escolher uma prova muito rude, uma existência muito penosa, angustiosa, na esperança de alcançar mais depressa um estado melhor. Mas isso não acontece também na vida física? Nós não passamos parte da nossa vida trabalhando sem trégua para reunir recursos e que nos assegurem o nosso bem-estar? No caso dos concursos, o concurso não é uma prova voluntária em que os concorrentes se sujeitam estudando dia e noite com o propósito de avançarem na carreira que escolheram? Assim acontece também no plano espiritual. O espírito enxerga mais longe e, portanto, escolhe provas mais difíceis porque ele sabe que elas podem levá-lo para um estado melhor, para a felicidade eterna, assim como aquele doente que escolhe um tratamento doloroso, uma cirurgia dolorosa, porque ele sabe que ele chegará à cura.
Como nós estamos falando de escolhas, muitos de nós, quando aqui na Terra, nós sentimos certa atração, nós somos atraídos por uma determinada carreira, por uma determinada profissão, que nós chamamos de vocação. Possivelmente essa vocação está ligada à escolha profissional que nós fizemos lá no plano espiritual. No entanto, essa escolha poderá ser prejudicada e ter graves consequências por interferência dos pais, que por orgulho e vaidade induzem os filhos a escolherem uma profissão que eles acham a mais apropriada. Por causa desse deslocamento, o filho quer seguir uma carreira. Os pais praticamente o obrigam a seguir outra. Por causa desse deslocamento, esses pais comprometem a felicidade e o futuro espiritual dos seus filhos, que serão responsáveis por isso. Um exemplo a esse respeito, nós encontramos num caso contado por Chico Xavier. Ele conta que em novembro de 1976, dentre os inúmeros atendimentos que era feito ali no centro espírita para pessoas sofredoras, necessitadas de auxílio, ele atendeu uma senhora que era uma brilhante professora universitária. E ela estava ali esperando para ver se conseguia uma mensagem do filho que havia desencarnado recentemente através do suicídio. E a razão desse ato infeliz foi a intransigência dela e do marido com relação à escolha que o filho havia feito para a sua vida. Ele queria ser padre. E o entusiasmo do filho se desvaneceu ante a reação violenta dos pais, dizendo ao rapaz que eles jamais permitiriam semelhante absurdo. E diante dessa oposição tão veemente, o rapaz entrou para o seu quarto e tirou a própria vida. Emmanuel fala, através do Chico, a esse respeito também, que nós precisamos aprender a ter paciência com a felicidade dos outros. Porque muitas vezes nós criamos dificuldades em torno dos passos de pessoas que se sentem felizes de uma maneira diferente da nossa. É o caso, por exemplo, do filho, que nós queremos que ele seja médico ou advogado, mas ele quer ser lavrador. Então, por que impor-lhe a obrigação de estudar leis ou estudar ciência com o pretexto de ser feliz como nós queremos? Nós temos errado muitas vezes com a falta de paciência com a felicidade dos outros, especialmente com aqueles que estão convivendo conosco no cotidiano. Todos nós sabemos que nós viemos habitar um planeta temporariamente, cuja humanidade está num atraso evolutivo, sujeita a situações difíceis, constrangedoras, tentando conquistar um grau a mais de entendimento e progresso. Por isso, o recurso que nós tanto buscamos para a nossa iluminação, muitas vezes se esconde atrás do obstáculo, da dificuldade, das sombras que nós encontramos pelo caminho. Sabendo disso, nós não podemos nos entregar ao desânimo, à revolta, à tristeza, cada vez que surgem os empecilhos. Mas acreditarmos que o suor do trabalho nos traz experiência e a lágrima de aflição acende a luz espiritual.
não há sofrimento sem significação. Lembremos que provavelmente foi uma prova escolhida por nós. E nós não podemos ficar murmurando, ficar reclamando, para não anular os benefícios que esse sofrimento vai nos proporcionar. Como dizia o Chico, muitas vezes as dificuldades são cercas de Deus para que erremos menos. No livro Nosso Lar, quando o personagem Ricardo se preparava para voltar à Terra em um novo corpo, a sua família espiritual perguntou a ele o que poderiam fazer por ele enquanto ele estivesse encarnado aqui na Terra. E ele disse que rogassem a Jesus para que ele nunca pudesse dispor de facilidades aqui na Terra. Da mesma forma, Santo Agostinho, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos ajuda a recordar que quando nós estávamos no plano espiritual, fazendo as nossas escolhas, nós nos encontrávamos bastante fortes para enfrentar essas provas. E que agora nós não podemos ficar reclamando e ficar resmungando. Nós sabíamos que quanto mais difíceis fossem as nossas provas, mais gloriosa seria a nossa vitória. E o remédio para as torturas morais, para as nossas aflições, é a fé. A crença em Deus, a crença na vida futura, a crença em nossa imortalidade como espíritos. A certeza de que esses padecimentos que nós sofremos aqui, nada mais são do que breves estágios de aprendizado e de equilíbrio. Nós entendemos assim e temos a convicção de que a reencarnação é aprimoramento e progresso para o espírito que está tomando um novo corpo. Sempre haverá uma convocação através de inúmeras oportunidades para que nós possamos melhorar e evoluir, vivenciando muitas vezes as mesmas situações do passado. Só que agora, de uma maneira mais consciente, mais madura. Então, só para exemplificar, no passado, nós podemos ter vivenciado uma situação de humilhação. Nós podemos ter sido humilhados e podemos ter reagido mal, descendo ao nível da irritação e do revide. E agora, nós podemos passar pela mesma situação, mas agindo de uma maneira diferente, com serenidade e compreensão. Por isso, nós precisamos renascer num meio, num lugar, nós precisamos ser enviados para um lugar onde nós possamos nos defrontar com as provas que nós pedimos. Se nós vamos combater o orgulho, nós deveríamos renascer num lugar onde nós podemos ser humilhados e maltratados. Se o nosso problema é a ambição, nós poderemos renascer num lugar de muita riqueza, de muita fartura. E nessas situações está a tentação. E essa é uma tarefa muito difícil, porque as tentações estão no nosso íntimo, decorrentes do fundo sombrio da nossa individualidade, como consequência dos nossos desmandos do passado. E que nos deixaram marcados. E nós podemos encontrar essas marcas das nossas inferioridades, através das nossas tendências. Nós podemos descobri-las, por exemplo, através da preguiça, quando nós nos conformamos no comodismo, atrasando a nossa evolução. Nós podemos encontrá-las através da indisciplina e da maledicência, provocando desarmonias internas e externas. Através da nossa revolta contra os desígnios de Deus, que muitas vezes vai contra as nossas expectativas. E através da lamentação constante, que nós acabamos fazendo dessa lamentação
um verdadeiro hábito. Portanto, em contato com pessoas e situações que ajudam a aflorar essas tendências, a tentação surge fundamentalmente de nós mesmos. Nós caminhamos do berço ao túmulo, nos defrontando com as tentações. E isso é natural e até mesmo necessário. Enfrentar obstáculos, tolerar antipatias gratuitas, atravessar fases espinhosas, são vicissitudes praticamente indispensáveis na nossa jornada terrestre. Quando nós chegamos à Terra, nós somos quais peregrinos que aportam em uma terra desconhecida, trazendo pequena bagagem. Nós trazemos apenas a bagagem do nosso coração. Nós iniciamos a nossa jornada e percorremos estradas tortuosas, cheia de pedras, cheia de depressões, de espinheiros que vão nos ferindo ao longo do caminho. E após essa passagem tão desoladora e tão tumultuada, nós encontramos uma espécie de oásis, com uma vegetação mais bonita, com um terreno mais amplo, sem nenhum empecilho. Mas nós sabemos que nós não podemos parar, nós não podemos estacionar, que nós temos que continuar caminhando. E aí nós entramos novamente em um bosque sombrio, cheio de obstáculos, novamente os espinhos, a névoa, a escuridão. E assim nós seguimos sucessivamente entre agruras e amenidades, que representam as nossas existências terrestres e a nossa estadia no plano espiritual. Nós podemos comparar também com a terra que, sob a pressão do arado, é rasgada e dilacerada, mas em breve tempo, das leiras saem flores e frutos. A árvore, quando sofre a poda, ela perde parte da seiva e se enfeia. Ela perde o viço, ela perde a beleza. Mas em breves semanas, ela está novamente com uma vegetação brilhante, cheia de viço, mostrando toda a sua utilidade. A água sai da fonte aconchegante, passa por todo tipo de obstáculo, se encaminha para o rio e busca a grandeza do mar. Assim acontece conosco. Em nossa existência terrestre, nós passamos por situações amargas, rudes, desagradáveis, mas quando nós aceitamos a luz do Evangelho do Cristo, nós colhemos frutos abençoados de experiência, de conhecimento e de compreensão. Mas, infelizmente, nem sempre acontece assim. Após fazermos planos e assumirmos compromissos para tornar a vida física mais proveitosa, aceitando trabalhos árduos e pesados para encontrar depois o repouso das tribulações, nós, espíritos endividados, acabamos cedendo às tentações e caímos nos mesmos erros, apesar dos avisos constantes dos bons espíritos. Sobre esse assunto, nós temos um exemplo que nós tiramos do livro Os Mensageiros, de André Luiz. Ele conta vários casos e nós tiramos um desses exemplos para que possamos entender melhor sobre isso. O personagem é Otávio. E ele conta a André Luiz que ele conhecia, falando sobre a sua permanência na Terra,
sobre a sua reencarnação, ele conta que quando ele veio, ele conhecia o roteiro, ele conhecia tudo o que ele devia fazer. Ele dispunha de considerável bagagem evangélica. Ele tinha títulos de competência. Além disso, amigos generosos do plano superior se faziam visíveis a ele. Ele recebia mensagens cheias de amor, cheias de sabedoria. No entanto, nada disso foi suficiente para impedi-lo de cair na imprevidência e na vaidade. Otávio era médium e ele tinha uma missão importante. Quando no plano espiritual, antes de reencarnar, ele recebeu a ajuda de 6 entidades, 6 espíritos, que movimentaram os maiores recursos para que ele tivesse êxito na reencarnação dele. Fizeram tudo o que eles puderam, esses espíritos, para auxiliá-lo. Portanto, essas entidades eram suas credoras. Foi então planejado o seu renascimento. Ele deveria trabalhar consolando as criaturas, atendendo irmãos perturbados, ignorantes ou infelizes. E o casamento não constava do seu plano reencarnatório. Ele não iria se casar naquela reencarnação. As 6 entidades que o auxiliaram tanto no plano espiritual, então reencarnadas, chegariam até ele na condição de órfãos que ele deveria acolher e cuidar. Ficou estabelecido que as suas atividades começariam com muito sacrifício para que ele mantivesse firme os seus propósitos e sem que as facilidades pudessem desviá-lo da sua missão. Então ele teria que começar com sacrifício. Ele não podia ter facilidades para que ele pudesse se manter naquele propósito firmado lá no plano espiritual. Mais tarde, com o correr dos anos, chegariam a ele o socorro material, recursos cada vez maiores, à medida que ele fosse testemunhando sacrifício, renúncia e abnegação. Tudo isso foi acordado, foi planejado antes dele reencarnar. Mas Otávio não foi capaz de cumprir o que havia sido escolhido. Ele não realizou o trabalho de auxílio aos sofredores. Ele colocou na rua as 6 entidades que, na condição de órfãos, ele deveria acolher e cuidar. Ele foi obrigado a contrair matrimônio com uma mulher cuja condição espiritual era muito inferior à dele. E desse matrimônio forçado, nasceu um filho que, juntamente com a mãe, transformaram a vida de Otávio num verdadeiro inferno. Ele desencarnou aos 40 anos, cheio de enfermidades, perdido no álcool e pelo desgosto. Ele realizou todos os desejos condenáveis, menos os desejos de Deus. André Luiz relata outros casos semelhantes, mostrando a dificuldade em nos mantermos fiéis às escolhas feitas lá no plano espiritual, quando nós estamos distanciados das orientações de Jesus. É por isso que ele sempre nos recomendava o vigiai e orai. O segredo, se é que nós podemos nos expressar dessa forma, é meditarmos em suas lições, buscando praticá-las, aproveitando todas as oportunidades que surgirem para nós, e surgem oportunidades todos os dias, revendo e estudando esses casos de fracasso que chegam ao nosso conhecimento, inclusive o nosso.
Porque se nós estamos aqui até hoje, é porque nós ainda não logramos vencer as nossas inferioridades. O fato é que quando nós voltamos ao plano espiritual, nós não somos acusados por ninguém. Mas nós choramos angustiados de arrependimento, acusados pela nossa própria consciência. Porque nós maltratamos a nós mesmos, mas principalmente as leis divinas. Mas apesar de fracassos como o de Otávio, nós aprendemos que a escolha das provas de maneira consciente só é possível quando o espírito já possui certo grau de conhecimento, de entendimento e qualidades morais para isso. E sempre em conjunto com os bons espíritos que lisam e orientam essas escolhas. Quem pode, escolhe as provas. Quem não pode, as provas são impostas, sempre visando o melhoramento do espírito reencarnante. No livro Nosso Lar, André Luiz conta que aquela que fora sua mãe na terra, depois de muitos esforços, não conseguira subtrair o esposo, pai de André, da influência de mulheres que o subjugavam. Ela decidiu então, apesar da sua condição de espírito elevado, voltar à terra, onde ela seria amparo e apoio para eles. E ela receberia como filhas aquelas mulheres ainda mergulhadas na ignorância e na ilusão. Como nós podemos perceber, as escolhas não são feitas somente para ressarcir erros, mas também para demonstrar o profundo amor ensinado por Jesus. Em diversas ocasiões, as nossas esperanças estarão na reserva. Nossos sonhos destruídos pela ingratidão. Nossas afeições distanciadas pela indiferença ou pelo interesse passageiro do plano material. Quando surgirem em nossa vida dias assim, nós temos que nos lembrar das palavras do Cristo. Ele fez uma advertência para nós. No mundo tereis tribulações. E tenhamos a certeza de que Ele estará nos acompanhando. Ele estará nos ajudando. É que acontece muitas vezes que quando nós deparamos com a dor e o sofrimento, é comum nós pedirmos a Deus para sermos libertados das nossas dores. Geralmente acontece isso. Nós escolhemos nossas provas lá no plano espiritual e quando nós chegamos aqui, passando pelos sofrimentos, a primeira coisa que nós fazemos é orar pedindo a Deus para nos livrarmos das provas. Mas Chico nos adverte que muitas dessas provas foram escolhidas por nós. E que nós fizemos isso para não cairmos nos mesmos erros. Portanto, a libertação antecipada pode ser a nossa ruína e não um benefício. Mesmo a doença do corpo pode significar a cura do espírito. Se nós já soubéssemos agir com paciência e generosidade para com todos, nós não estaríamos repetindo lições e recapitulando experiências, principalmente junto dos nossos credores do passado, hoje transformados em familiares difíceis, reclamando de nós apoio constante. Portanto, para aprendermos a valorizar a aflição de hoje como oportunidade de crescer para o bem, é necessário lembrar-nos do exemplo daquele Jesus que nós nos propomos a escutar e servir.
Porque apesar das facilidades que a terra pode oferecer, ele preferiu deixar-nos o exemplo, a lição da humildade do berço de palha, o serviço constante aos irmãos mais necessitados, a serenidade diante da indiferença dos corações mais queridos e o supremo testemunho da cruz. Desse modo, quando estivermos de mãos unidas, pensamento voltado para o alto, coração repleto de angústia, pelo sofrimento solicitado por nós mesmos, nós podemos rogar, sim, a bênção da paz, a riqueza da saúde, a luz da consolação e o favor da alegria. Mas peçamos a Deus, acima de tudo, o apoio da humildade e a força da paciência. Eu é que agradeço a paciência de vocês, agradeço a atenção de todos e que Jesus nos abençoe e ilumine.